Quando eu fui fazer essa tiragem, eu senti que ela é para um grupo especial de pessoas que estão se sentindo no momento de iniciação, tá? A estrela é a carta que representa a esperança, é a carta de maior esperança no deck. Então, certamente você está no momento onde você sente que está sendo iniciado a um novo modelo de vida, um novo modelo de pensar. E isso acontece, isso foi desbloqueado principalmente por conta da sua esperança em saber que tem que haver alguma coisa a mais, sabe? Tem que haver algum propósito. Você está na energia da estrela, se sentindo conectada ou reconectada com algo maior. Está conectada com o todo, o céu, tudo que está acima de você. Afinal, você é uma estrela, né? Você está percebendo que você tem o conhecimento do universo. Mesmo que ainda haja algumas dúvidas, afinal, isso é uma iniciação. Você está tentando entender porque você sente que esses conhecimentos, essas novas perspectivas podem mudar sua vida para sempre. Que com 7 de espadas no fundo é como se você não está querendo olhar 100% ainda para isso, você está ainda escondendo o seu rosto, você está olhando para um outro lado, desviando. Então esse é certamente um chamado para você sair desse pano de fundo, de ilusão e enfrentar, olhar para frente. E receber e aceitar esse chamado da estrela para sua cura, para sua reconexão, para a esperança. E se iniciar nessa energia de continuar mesmo que sem certezas. Então você é a energia da estrela saindo de um pano de fundo ali do 7 de espadas, né? Realmente desviando sua atenção, talvez para não deixar essa torre cair. A torre é a grande mudança, é a grande transformação, é a grande quebra de tudo que é falso, é onde expõe tudo que é falso. Ela está invertida, então você certamente está tendo alguma resistência. Ou simplesmente é um pedido para que você não tenha resistência com as mudanças que venham adiante, as mudanças que vão vir a partir da sua mudança de perspectiva, a partir do momento que você se reconecta com a missão da sua vida. Porque é para isso que você está aqui. Eu sinto que essa tiragem é literalmente o início desse canal, dessa escola que eu fui chamado para fazer. Eu já estava com essa ideia há algum tempo e de repente pareceu que era o momento certo e foi um jogo que saiu em um momento tão de entrega, de certeza. E a primeira carta eu tirei de madrugada, ou simplesmente acordei de madrugada, foi louco. Que foi a estrela. Então já estava iniciando o jogo da estrela ali, já mostrando a conexão do que ia vir pela frente. Essas demais cartas eu tirei enquanto eu estava construindo uma música nova. Muito numa energia de confiança, de entrega, de alegria, de arte pela arte, de aliviar a pressão, aliviar a tensão e realmente fazer aquilo por querer entregar o melhor de si em um som, em uma arte. Então pode ser que eu esteja falando aqui com pessoas que estão ligadas à arte, ao meio artístico, artistas. Pessoas que têm projetos ou prestes a lançar alguma coisa pública. E eu sinto que você sente. Se você ressoa com tudo isso aqui até agora, então essa história é sua. É para um coletivo, né? Não é só sua. Existem pessoas que estão nessa energia. Nós estamos aqui conectados por essa mesma história. Então você sabe que essa sua reconexão, essa sua iniciação na espiritualidade, e não só a espiritualidade, né, que já tá virando um conceito tão chato, pelo menos pra mim. Como se fosse aquela coisa tradicional, padrão, eu acho que é sobre o seu conhecimento de si mesmo, de si mesmo, de si mesma, sobre a malha da vida, sobre a estrutura da vida,
sobre o que rege a vida, sobre o que você tem que entender para evoluir, para ser melhor. Mais uma vez, ainda voltando aqui no Sete de Espadas, eu sinto que também pode ter uma energia de alguém que quer muito fazer do seu próprio jeito, ou não se abrir para formas novas, sabe? Então, fissurado com uma ideia, obcecado com uma forma de produzir, de criar, de entregar. Talvez você esteja precisando se abrir para alguma forma nova, mesmo que pareça que isso vai destruir tudo que você pensou que era certo até aqui. Às vezes a gente se apega com isso, né? A gente faz por tanto tempo algo que parece ser tão certo, mas enfim, acho que você entendeu. Agora, no aprofundamento desse jogo, depois da torre, a gente vê o 6 de copas, que está invertido. O 6 de copas, naturalmente, ele já é uma carta que fala sobre nostalgia, passado, uma certa inocência em relação ao passado. E é bem tênue essa linha, porque pode ser simplesmente uma paz com o passado, um perdão em relação ao passado, uma visão tranquila em relação ao passado, mas é fácil de cair na nostalgia, onde você não observa o que você tem agora no momento, né? Até porque copas é o naipe, é o símbolo. Eu não sei qual é a melhor forma de falar isso. Mas copas significa as emoções, né? Também as emoções. O elemento da água também é representado por copas, que tem tudo a ver com as emoções. E aí, ela segurando a taça, não percebendo o que ela tem, né? Ou talvez simplesmente não olhando diretamente para isso. Então, é um alerta para não ficar perdendo muito tempo com nostalgia. E na verdade, como ela já está invertida, certamente é esse desapego com o passado que falta, é esse ato de coragem para permitir que as rupturas antigas acabem, que elas realmente sejam destruídas, para que você avance até o 10 de ouros, que é a nossa próxima carta. O 10 de ouros é a estabilidade financeira. É definitivamente uma ideia de herança, de legado, uma prosperidade que passa através de gerações. É interessante que essa carta tem uma conexão com a carta anterior, né? Porque os dois têm a imagem de uma criança. Para mim parece que 6 de copas é uma criança, até porque traz uma certa inocência. E no 10 de ouros já é um bebê que aparece ali, né? Indicando a geração, as gerações futuras, o legado, a grande prosperidade. Mas acho que ambos ali retratam uma inocência, né? Então acho interessante porque eu acho que essas cartas se conectam através disso e mostra que realmente existe uma sequência desse ponto onde você deixa de lado ou deixa para trás, deixa se desfazer a nostalgia, as histórias passadas, para que você siga logo na sequência com esse legado, essa estrutura. E às vezes a nossa mente cria resistência quando a gente pensa sobre desapegar do passado, soltar alguma coisa que parece que é tão boa ou que foi tão boa. Mas eu sinto que aqui é sobre realmente pensar em hacks, estratégiazinhas para dissolver a resistência. Eu acho que não é sobre ficar pensando constantemente que você tem que largar uma história ou se forçar a isso, mas é sobre a cada dia, a cada momento que vier uma memória ou que vier um arrependimento, principalmente arrependimentos, eu sinto arrependimento de uma oportunidade que não aconteceu, que você
pensa que perdeu no seu ponto de vista, de um relacionamento que não foi adiante, ou qualquer pensamento ligado mesmo ao passado. O que é indicado aqui, eu sinto que é para você, aos poucos, suavemente, direcionando o seu olhar, a sua atenção para coisas novas, para as coisas que te nutrem, para as coisas que fazem sentido com a sua essência, que é o papel que você está ali, a estrela, esse momento de conexão. Então talvez não reaja muito rápido, não indica inércia, não tô falando para você ficar parado, mas tenha mais momentos onde você tá sozinho, onde você se sente confortável para se abrir para você mesmo, para perceber o ambiente, para saber as melhores escolhas a fazer. Agora na sequência, né, da metade para frente aí do jogo, eu sinto que tudo que vem a partir do 10 de ouros, na verdade, já tá ligado ao seu futuro. É realmente um oráculo, algo que mostra tudo que tá guardado para você. Mas é interessante que eu gosto muito de trazer a ideia de que essas mensagens são muitas vezes do seu eu do futuro. Do meu eu do futuro, da nossa versão que já tem tudo que a gente sabe que é essencial à nossa evolução, ao nosso conforto. Mensagens que o seu eu do futuro está te enviando. É como uma intervenção mesmo no espaço-tempo. Uma semente que o seu eu do futuro veio plantar aqui para que você siga nesse caminho de expansão e de alinhamento a partir de agora. É muito momento, certo? E aí na sequência, junto com 10 de ouros, de toda esse legado, você entra num momento de expansão, de visão de longo prazo, de alguém que realmente planeja, tem estratégias, mas de uma forma natural, não de uma forma forçada, árdua, de uma forma de paz, de observação, de visão, de intuição. É simplesmente a visão, é o olhar e ver, conseguir enxergar todo um desenrolar de caminho além de você, porque você entrou nessa conexão com você mesmo, com você mesma, com esse seu campo do futuro que já está disponível agora, na verdade. O interessante é isso, você consegue acessar esse portal agora através desses sentimentos que a gente está conversando aqui. Você conseguir abrir um espaço na sua cabeça para visualizar, para sentir. E aqui eu não estou falando para forçar o planejamento, sabe? Não, aqui não vai ser pra gente entrar nessa ideia de ultra produtividade e agenda e horários de plano, estrutura rígida. Eu não tô falando, não tô eliminando toda essa parte que muitas vezes é necessária, né, para deixar as coisas mais tangíveis, mas não é sobre o sentimento de pressa, de ansiedade. É realmente sobre abrir um espaço na sua cabeça para acreditar, para visualizar, para ver, para imaginar você e a sua vida de sucesso a longo prazo. Já de agora, você vai absorver esse sentimento que o seu eu de anos daqui em diante vai estar sentindo com essa vida de estabilidade. E não significa que isso vai acontecer apenas daqui anos. É justamente pelo contrário, é um portal, é um acesso que você pode ter acessando esse sentimento agora. Em pequenos detalhes, às vezes, né? A gente não precisa fazer mudanças loucas, absurdas, gigantescas de um momento para o outro, porque tudo isso gera resistência na mente, né? E o paus também é um símbolo de fogo, né? Então tem muito a ver com a ação, então você já está se vendo nesse momento de ação, mas é sempre uma ação alinhada. Aqui a gente fala de ação alinhada, na sequência com o imperador a gente fala de domínio,
de conquista. É você sendo uma autoridade, é você definindo limites, é você tomando responsabilidade pelas suas construções da sua própria realidade. É você dizendo o que decide fazer e sustentando a sua decisão, confiando. Eu sinto que essa é a principal energia que está acessível para você, que você pode começar a colocar em prática hoje, para que tudo isso se desenrole, porque essa já é a sua versão que já existe de mais sucesso, de mais domínio, poder, abundância, junto com o sol. É tão óbvio, é tão óbvio essas cartas juntas que é como se não precisasse nem de muita definição, porque o imperador é uma figura muito forte e o sol é a clareza, é a alegria, é o sucesso. Só de olhar os nomes dessas cartas você não tem nem dúvida, né? Não precisa nem de muito esforço para ter essas interpretações. O sol é a transparência, é a verdade, é nada escondido, porque você está em bases reais, bases sólidas, bases firmes, através das decisões que você toma a cada dia, que você toma nesse instante, de fazer essa sua jornada baseada nos seus conhecimentos internos, no que o seu interno está te dizendo, na sua conexão com o todo, no que faz sentido para você. Baseado também em tudo que você deixa aí, deixa cair, deixa desmoronar, sem medo, sabe? Sabendo que você tá num caminho onde o que vem adiante vai ser sempre melhor.